tarde. Como estamos de estudos essa semana? Estamos com uma semana bastante, agitada. Nós estamos com atividades, inclusive de fixação já, para recordar na apostila, porque semana que vem é semana de teste. Então, partiu fechar matemática. E aí vocês vão abrir a apostila na página 16. E na apostila veio cilindro, na apostila de vocês, e o cone. Como a tia Jana só tem essa figura, que eu tirei da minha apostila, então a tia Jana nem cortou para não dar encrenca. Então nós vamos lá. Nós temos esse globo lindo que tem na entrada do Museu do Amanhã. Esse globo, ele fica mudando de cores. Gente, ele é lindo, 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 lindo. Então, letra A. O globo lembra o formato de qual figura geométrica espacial? E aí nós vamos lembrar que o globo lembra uma esfera. Então, na letra A, nós vamos escrever esfera. Minha caneta precisa ir. Olha, hein? Aí. Na letra B, está assim. A obra de arte de Eduardo Frota lembra o formato de qual figura geométrica espacial? Gente, isso não lembra um cone de sorvete que você come? Que você chega lá e pede assim, eu quero um sorvete na casquinha ou no cascão. Então tem um formato de cone. Gente, falou em cone, eu lembro de sorvete, não tem jeito. Ou aquele cone que fica sinalizando a estrada quando está em obra, ou acontece algo na estrada. Aquilo também se chama cone. Mas eu acho mais fácil e mais legal guardar a casquinha de sorvete. Você pode, não combina com a gente a casquinha de sorvete? Você concorda comigo? Com certeza. Eu vou gostar de comer um sorvete do que comer um cone da estrada, né, gente? Então, lembra aí. Cone, casquinha de sorvete. Delícia. Inclusive tem um sorvete delicioso que a gente come até a casquinha dele, que no fundo vem recheado com chocolate. Olha. Letra C. A construção deste hotel lembra qual formato? Então, o formato dele está aqui. Então, eu sei que já tem aluno que já montou, né? E aí, vai fechar e vai ficar em formato de cilindro. Então, eu sei que vocês já montaram, eu já recebi até fotos, né, do cilindro. Então, tem alguns lugares, inclusive formatos de prédio. Latas que a gente compra são altas, mais altas, então lembram o formato do cilindro. Então, no número 2 está assim. Observe abaixo as representações de um cilindro, de um cone e de uma esfera. Vocês vão marcar aí assim. A esfera não tem nenhuma base. Não tem. Olha, não tem base, não tem lados e não tem vértices. Onde começa e onde termina aqui? Cadê a ponta? Não tem. Então, a esfera é um dos sólidos, né, geométricos que nós estamos estudando, que ela não tem nem arestas, nem vértices e nem faces, que são os lados.
Então, vocês vão marcar aí. Agora, complete as frases com os números que indicam as quantidades de bases e vértices e, em seguida, preste atenção ao que a garotinha ao lado está falando, que a tia Janaína já falou. A tia Janaína não sabe guardar segredo, já perceberam? E quando é para vocês, não sei guardar segredo, né? Então, o cilindro tem quantas bases? Então, ele tem quantas? Ele tem 2 bases, que é a parte de cima e a parte de baixo. Ele está falando de bases. Então, bases, parte de cima, parte de baixo. O cone tem quantas bases? Então, o cone tem quantas bases? 1 base. Vocês estão lembrados que a apostila trouxe separado os lados e a base. A base é o fundo da figura, ou embaixo, ou a parte de cima da figura. E aí, quantos vértices? Então, quando a gente fecha o cone vai aparecer um único ponto aqui. Em volta do cone não tem pontas. Ele vai ficar arredondado. Então, ele só tem um vértice. Então, ponto para o cone de uma base, ponto para o cone de um vértice. Então, no número 3, está a figura desmontada. Então, quem seria aí o cilindro? O cilindro seria esta figura aqui. Só que na apostila está assim, uma base aqui e a outra aqui. Não está assim, ó, na reta. Então, vocês vão ligar ao cilindro a parte da figura de baixo. E o cone está exatamente assim, ó. Por isso que a tia Jana deixou aberto. Então, vocês vão ligar a figura montada até a figura desmontada. E aí, a tia Jana lança o cone, certo? E o cilindro para entregar na segunda-feira. Na segunda-feira é a primeira semana, né? No primeiro dia, na verdade, de teste nosso. Então, a gente abre a semana na segunda-feira com teste de matemática. Então, você fez o cilindro, fez o cone, pode me mandar já, porque no fim de semana você vai estar estudando para matemática, tá bom? Não precisa chegar segunda-feira, não. Porque eu sei que vocês já montaram, tá bom? Então, vocês já podem me mandar. E aí, nós não vamos fazer a página 18 e 19, porque é um trabalho em grupo na sala. Então, nós iríamos juntar todas as figuras e aí, para fazer essa atividade. Então, nós não vamos fazer essa atividade. Mas vocês têm uma atividade lá na página 21. Por quê? Porque eu passei trabalhando de propósito, desenhando no quadro como que se faz um cubo, como que se faz um bloco retangular. A tia Jana fez de propósito. Por quê? Porque agora vocês vão fazer sozinhos a reprodução de um cubo e vão fazer a reprodução de um bloco retangular. Só que essa malha é pontilhada. Então, qual é a dica que eu dou? Que vocês contem em quantos pontinhos a figura foi desenhada. Então, se usou 5 pontinhos, você vai lá no seu e usa 5 pontinhos. Se ele desceu usando 3 pontinhos, você usa 3 pontinhos. E aí vocês vão marcar representando algumas figuras geométricas espaciais na malha pontilhada.
tá? Não existe só a malha pontilhada, não. Existe a malha quadriculada também, que é uma que aparece até em simetria. Vocês sabem o que é simetria? Simetria é quando a gente reproduz o outro lado da figura. Então, a figura vem só um pedaço. Quando a gente trabalha a simetria, aí você faz o outro pedacinho da figura. Lógico que eu fiz o coração, que é mais fácil. Mas tem diversos desenhos que você pode, inclusive em casa, brincar fazendo a simetria. Simetria é muito legal. É uma matéria, inclusive, que ela aparece, eu espero, na nossa apostila. Tá bom? Então, fica a tarefa da página 21 para vocês estarem fazendo. Mas tem mais tarefa. Na página 29 e na página 30 tem, vamos testar, e aí vai falar dos sólidos geométricos que nós estudamos. E aí, a nossa matéria do teste para exatamente na página 30. Porque aí, quando a gente se encontrar na próxima aula, a gente já entra com revisão de matemática. Tá bom? Terceiro ano. Então, divirtam-se montando cubo, divirtam-se montando bloco retangular e fazendo a atividade do dia que a tia Jana vai mandar. Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!